Treinamento fechado nesta sexta-feira, Eduardo Cudê definiu o time que enfrenta o Flamengo neste sábado pelo Campeonato Brasileiro e deverá ser uma equipe praticamente toda reserva, obviamente, porque o foco está voltado para a próxima terça, quando o Inter encara o Bolívar no estádio Beira-Rio. A delegação chegou no Rio de Janeiro e tem a presença do técnico Eduardo Cudê, que será um desfalque na partida, já que ele está suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo no Campeonato Brasileiro. A gente fala também a respeito do ambiente da torcida colorada para a decisão pela Copa Libertadores da América, já que 50 mil ingressos foram comercializados ou foram distribuídos através de check-in para os torcedores colorados. Falamos também sobre um jovem das categorias de base, 16 anos, uma das principais promessas do celeiro de Ases, que assina o seu primeiro contrato profissional com o clube. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 25 de agosto de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Inter aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta sexta-feira. Eu começo falando sobre o treinamento do Inter, que foi no início da tarde, antes do embarque para o Rio de Janeiro, onde o Inter encara o Flamengo neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. E nessa sexta-feira, o Eduardo Cudê fechou o treinamento, tá? De novo, fez aquele mistério, porque obviamente foi nesse treino onde ele definiu o time titular para encarar o Flamengo. E o time titular deverá ter muitos reservas, porque obviamente muitos jogadores serão preservados, pensando no jogo de terça contra o Bolívar pela Libertadores da América. Eu vou passar aqui a tendência de time do Internacional, que é um time totalmente reserva, tá? Ou com algumas raras peças que vão jogar na terça-feira contra o Bolívar. O time deverá ter Kehler no gol, porque o Rocher está suspenso, a lateral direita de Hugo Malho, dupla de zaga de Igor Gomes, Nico Hernandes e o Depena na lateral esquerda. O meio-campo abre com Gabriel, Bruno Henrique, Maurício e Matheus Dias. Na frente, Pedro Henrique e Luiz Adriano. Esse é um provável time do Internacional para encarar o Flamengo. Detalhe, o Maurício deve ser o único jogador que atua nesse sábado e atua também na terça-feira contra o Bolívar no Beira-Rio. O Maurício que não jogou na altitude em La Paz por uma mudança tática do Eduardo Cudê, que tirou o Maurício do time para colocar o Nico Hernandes. Então a tendência é que o jovem jogador seja um dos caras, ou o cara que repita, enfim, a sua escalação no jogo de sábado, também na partida de terça-feira, tá? A delegação chegou no Rio de Janeiro, sem desfalques, tá? A lista de relacionados foi divulgada, sem grandes desfalques. Os jogadores que devem ser preservados também viajaram para o Rio de Janeiro. O Alan Patrick, o Ener Valencia, o Arangues, todo o time titular do Internacional viajou para o Rio de Janeiro, com exceção do Rocher, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Rômulo, que vinha treinando no CT Parque Gigante, ainda fica descansando, ainda não está à disposição, mas o principal desfalque que o Inter tem para essa partida, além do Rocher, é o técnico Eduardo Cudê. O Cudê levou um cartão amarelo na partida contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. E esse foi o terceiro cartão amarelo de Cudê na competição nacional. Os outros dois haviam sido quando ele era técnico do Atlético Mineiro, e por isso ele está suspenso e não comanda a equipe na beira do gramado contra o Flamengo no estádio do Maracanã. Oportunidade para Lúcio Gonzalez. O Lúcio Gonzalez será o técnico interino do Internacional na partida contra o Flamengo. Ele, que é auxiliar técnico de Eduardo Cudê, estará na beira do gramado no estádio do Maracanã. Então o time será comandado na beira do gramado pelo Lúcio Gonzalez e o Cudê vai ficar, viajou para o Rio, está com a delegação, ele que escala o time, mas ele vai assistir o jogo de uma arquibancada, vai assistir o jogo de um camarote Cudê, porque não vai poder estar no vestiário, na beira do gramado, durante a partida, tá? Na tarde desta sexta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Johnny e sobre uma rota recalculada que a direção do Internacional está fazendo, tá? Porque a tendência era de uma venda do Johnny na metade desse ano, mas como as coisas estão se desenrolando, com o Johnny sendo o titular absoluto de Eduardo Cudê, com o Inter avançando a passos largos na Libertadores da América. Essa possibilidade de venda, ela foi recalculada. Principalmente porque o Inter entende que pode arrecadar mais dinheiro se segurar a venda do Johnny. Primeiro, porque vai ter um jogador que é fundamental para o Cudê
na disputa do título da Libertadores da América. E a premiação da Libertadores da América, ela equivale a uma venda de um grande jogador. E segundo, se o Inter ganha a Libertadores, ou se o Johnny, com o destaque que vem tendo, consegue boas atuações na Libertadores, como vem conseguindo, o preço de mercado dele aumenta. Então hoje já não é mais tanto negócio assim vender o Johnny, tá? E o Inter tá dando uma segurada nisso justamente porque tá vendo essa possibilidade de valorização do jogador e também de possibilidade do Johnny ajudar bastante em um objetivo do clube, imagina, um título de Libertadores da América ou avançar cada vez mais, pelo menos, na competição continental. Eu trago mais detalhes sobre isso aqui, é só clicar para assistir e saber como que o Inter tá projetando essa possibilidade envolvendo o Johnny, tá? Nessa sexta-feira, a gente teve o encerramento da venda de ingressos para a partida de terça-feira do Internacional contra o Bolívar. Ingressos esgotados, tá? Não tem lugar mais no estádio Beira-Rio. Ou seja, tendência de recorde de público, tá? Para Inter e Bolívar e, com certeza, mais de 50 mil torcedores no estádio Beira-Rio. Jogo da volta das quartas de final da Copa Libertadores da América, todos os ingressos esgotados. Teve muita reclamação, gente que ficou na fila, não conseguiu comprar ingresso, mas foi mediante a procura. O Inter deu prioridades para aqueles sócios que pagam a mensalidade alta e fizeram o check-in, liberaram para todos os sócios depois, mediante a compra de ingressos, e acabou rapidamente 50 mil ingressos comercializados pelo Internacional para a partida contra o Bolívar. Obviamente, um clima de caldeirão vai estar no Estádio Colorado, tá? E a última notícia que eu trago dessa sexta-feira envolve uma joia das categorias de base do Internacional, que é o Gabriel Carvalho. Eu já falei sobre o Gabriel Carvalho no início desse ano, tá? Eu trouxe um vídeo apresentando o jogador que até então tinha 15 anos de idade e vinha sendo um destaque do time sub-20 do Inter e foi um destaque na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, quando ele foi um dos únicos jogadores da competição nascido em 2007 a jogar, com 15 anos de idade. O Gabriel Carvalho, na semana passada, completou 16 anos, tá? E a partir do momento em que ele completa 16 anos, agora ele assinou o seu primeiro contrato profissional com o Internacional. É um contrato de 5 anos, já com um bom salário para ele, que é do time sub-17 por enquanto, mas já atua bastante também pelo time sub-20. E o Gabriel Carvalho pelo menos para mim, talvez a principal promessa que o Inter tem em suas categorias de base, tá? É um jogador de Porto Alegre, formado desde os 12 anos de idade no Internacional e que tem muita qualidade, tá? Eu convido vocês a assistirem o vídeo que eu gravei sobre o Gabriel Carvalho e ficar de olho no moleque. Ele já participou de alguns treinamentos ainda na época com o Mano Menezes. Ele é um cara que de vez em quando aparece no CT Parque Gigante para treinar. É um meia centralizado de muita qualidade que agora assinou o seu contrato profissional com o Inter, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds desse sábado pelo Campeonato Brasileiro. Já passei aqui odds do Inter e Flamengo, né? Odd do Inter 7, empate 4.3, Flamengo 1.47. Tem também Corinthians e Goiás neste sábado. Odd do Corinthians 2.08, empate 3.2, Goiás 3.8. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!